Fala galera do YouTube, na aula de hoje eu vou falar sobre a fórmula mais importante do Excel, que é a fórmula C. Vou mostrar 3 exemplos práticos e vários conceitos que você tem que saber para bater no peito e falar: eu domino completamente a fórmula C do Excel, que é a fórmula mais importante. Mas por que é a mais importante? Simples, porque é a mais usada no mercado de trabalho. Você vai usar a fórmula C com a fórmula soma, soma C, a fórmula C com a fórmula conte, conte C, e a fórmula C com diversas outras fórmulas importantes do Excel, como o PROC-V, índice, CORRESP. Então, toda hora, se você trabalha numa empresa, você já sabe disso, se você for começar a trabalhar, você vai perceber, você vai usar muito essa fórmula, que é uma fórmula condicional. SE de C. Importante salientar, em inglês, essa fórmula se chama IF, IF, beleza? Bom, por que eu tô falando isso? Porque ela é tão usada que se você usar o Excel em inglês, em algum momento, você vai ter que escrever a fórmula C, que é a fórmula IF em inglês. Bom, vamos pro conteúdo, te lembrando que se você gosta do nosso conteúdo, é super importante que você deixe um like aqui. Se você faz parte dos 12%, coloca aqui para mim nos comentários logo, hashtag somos todos 12%. Se você não sabe que negócio é esses 12%, no final do vídeo eu explico. Se inscreve no canal, aperta o sino toda terça, quinta e domingo. Tem conteúdo novo de Excel, VBA, Power BI para você. Então agora vamos que vamos para o exemplo da aula de hoje. O primeiro exemplo que eu trouxe aqui para vocês, que está na aba datas, tem aqui ó, a data de início de um projeto e as duas datas que me interessam são as datas limite e de término. A ideia é a seguinte: a linha 2 representa um projeto que tem como data de término dia 28 de janeiro. Só que a data limite para ele terminar seria no 7 de abril, dia 7 de abril. Só que a data limite para ele terminar seria no dia 7 de abril. E repare que como 28 de janeiro está antes de 7 de abril, esse projeto está no prazo. Agora na linha 3, a gente tem um outro projeto, que é o projeto que tinha que acabar, né? A data de término dele é dia 15 de abril, mas ele tinha que acabar no dia 5 de abril. Então ele está aqui, ó, 10 dias atrasado. Por isso aparece na célula D3 atrasado. E aqui, ó, na coluna D, da D2 até a D15, eu tenho uma fórmula C já prontinha. Eu vou apagar para construir do zero junto com vocês. O que eu quero que você perceba é que essas fórmulas fazem com que o preenchimento das informações nessas células que estão aqui, da D2 até a D15, seja feito de forma automática. Então, se eu chegar aqui na célula C3, preste atenção, olha para ela, C3, e mudar o valor dela, não é mais 15 de abril a data de término. Agora vai ser dia 3 de abril. 3 de abril está antes da data limite, que é 5 de abril. Então, repare que automaticamente, quando eu apertar Enter, ó, pum, apertei Enter, aparece aqui no prazo, porque ele faz uma leitura das duas datas e automaticamente coloca se o projeto está no prazo ou se ele está atrasado. Vamos construir junto, então. Ó. Vou apagar essas informações que estão aqui para a gente fazer. Primeiro, a gente vai fazer para D2. E por isso, eu vou dar até um zoom aqui na D2 para a gente conseguir ver bem pertinho de mim as informações que eu for escrevendo. Vou colocar o sinal de igual, porque toda fórmula no Excel começa com igual, e escrever C, S e E. Se você não encontrar o C, é porque provavelmente seu Excel está em inglês. Então, você procura por IF, igual IF. Mas como o meu Excel está em português, vai ser C mesmo. Abro parênteses e agora aparecem aqui as 3 informações que eu tenho que colocar para preencher a fórmula C. Primeira informação é o teste lógico. E esse teste lógico sempre é uma comparação. E numa comparação eu comparo uma coisa com outra coisa. Por exemplo, eu acho que o Ronaldinho Gaúcho é melhor do que o Ronaldo Fenômeno. Eu estou comparando aqui, então, 2 jogadores. Uma coisa com outra coisa. E o é melhor foi um critério que eu usei. Pode ser melhor, pode ser pior, pode ser menor, pode ser maior, pode ser menor, e assim vai. Para o Excel, nessas comparações, eu vou comparar sempre 2 células, ou então 2 valores. Só que, na hora de botar ali o critério de comparação, eu posso usar o sinal de igual, ou maior, ou menor. Mas eu posso também usar combinações. Por exemplo, se eu quiser falar maior e depois igual, que nem eu escrevi aqui. E é legal observar o seguinte também. Como que eu faço diferente no Excel para a fórmula C? Eu coloco o sinal de menor e o sinal de maior. Assim, ó, exatamente como está aqui. Menor e maior, isso aqui significa diferente na minha comparação. Mas vamos para o que eu quero fazer aqui no caso, que é comparar a data limite com a data de término. Bom, vamos pensar o seguinte.
A data de término desse projeto da linha 2 foi dia 28 de janeiro. Então, eu vou selecionar aqui a célula C2. E eu quero falar o seguinte, se a data de término for menor do que a data limite, significa que o projeto acabou antes da data limite. Por isso, ele está no prazo. Então, se C2 menor do que B2, fiz uma comparação. Comparei a célula C2 com a célula B2. O que eu estou falando aqui na prática? Se a data de término for menor do que a data limite, é porque esse projeto acabou antes da data limite. Então, ele está no prazo. E aí você pode pensar, poxa, João, mas se ele tiver acabado exatamente na data limite? Se ele acabar exatamente na data limite, ele está no prazo também. Por exemplo, olha, a data limite para você entregar o seu projeto final na faculdade é dia 10 de novembro. Se você entregar no dia 10 de novembro, está no prazo. Se você entregar no dia 11, aí sim está fora do prazo. Então, eu não vou botar só menor, eu vou botar menor e igual. Se C2 menor ou igual a B2, ou seja, se a data de término for menor ou igual no dia da data limite, tá tudo bem, tá no prazo. Então, eu vou apertar ponto e vírgula para ele ir para o próximo argumento da fórmula. Primeiro, eu faço um teste. Agora, eu falo o seguinte, o que acontece se esse teste for verdadeiro? Qual é a conclusão? Beleza, realmente está dentro do prazo, tá? Igual ou menor do que a data limite. E aí, o que vai acontecer com a célula D2? Eu quero que na célula D2 apareça no prazo. Então, eu vou escrever aqui entre aspas, porque todo texto dentro de uma fórmula no Excel vem entre aspas. Eu vou escrever aqui no prazo. Abro aspas, boto aqui no prazo e fecho aspas. Beleza, então eu já falei qual é o teste e já falei o que vai acontecer se esse teste for verdadeiro. Agora eu vou apertar ponto e vírgula para falar o que acontece se esse teste for falso. Ou seja, se a data de término for superior do que a data limite, é porque o projeto acabou depois do prazo. Então ele está atrasado. Então eu boto entre aspas aqui, atrasado. E aí você pode estar pensando, poxa, mas como será que o João está fazendo para comparar datas? Pensa o seguinte, para o Excel, toda data tem por trás dela um número. Então, o dia 16 de novembro de 1992, a data do meu aniversário, essa data tem um número inteiro por trás dela no Excel, que é o número, sei lá, 33.604. Beleza. Se o dia 16 de novembro de 1992 é o 33.604, o dia 17 de novembro de 1992, um dia depois, vai ser um número a mais, 33.605. E o dia 18 de novembro de 92 vai ser o 33.606. E assim vai. Cada dia passado é um número inteiro sendo acrescido nessa contagem do Excel. Eu estou te falando isso só para você entender por que eu consigo fazer essas comparações de datas, como eu fiz aqui. Beleza, acabei de colocar no prazo, atrasado, agora eu fecho parênteses e dou Enter. Vai aparecer aqui no prazo, porque realmente ele acabou antes de 7 de abril, e repara que se eu mudar a data para depois de 7 de abril, então vou botar aqui que a data agora vai ser dia 8 de abril, é janeiro, fevereiro, março, abril. Tem um problema sério com datas. Do 4 de 2019. Tá lá, atrasado. E se eu colocasse dia 7, exatamente no dia? No prazo, porque a gente fez aquela regra do menor igual, beleza? Bom, agora que eu fiz isso, eu vou replicar essa fórmula para todo mundo que está aqui embaixo. E como que eu faço isso? Nesse caso aqui, é só eu pegar o mouse e colocar o mouse aqui nessa quina inferior à direita, deixar ele ficar com esse formato de cruz. Olha a cruz, tá vendo? E aí, eu puxo lá para baixo. Outra coisa que eu poderia fazer é dar um duplo clique. Botar o mouse aqui e fazer pum, pum com o botão esquerdo. Duplo clique. Fazer de novo. Olha o barulhinho. Duplo clique, ele vai até o final e diz quem está atrasado e quem está no prazo. Você poderia também fazer uma formatação condicional em cima dessas células aqui para colocar, por exemplo, em azul quem está no prazo, em vermelho quem está atrasado, para chamar a atenção. E aí, para fazer essa formatação condicional, eu vou deixar como sugestão um vídeo onde eu explico formatação condicional no final desse vídeo. Então, se você assistir até o final, você vai entender o que é os 12% que eu tanto falo e você também vai receber
receber de presente, de lambuja aí, uma aula sobre formatação condicional. Mas agora é hora de ir para o próximo exemplo, por exemplo, de valores. Bom, aqui na aba valores, a gente vai continuar fazendo uma análise com a fórmula C para um exemplo de venda e de meta de venda. Super importante você aprender isso, porque é muito comum de você ver exatamente um exemplo como esse na empresa onde você está trabalhando já, ou na empresa onde futuramente você vai começar a trabalhar. Você vai comparar um valor de venda de um funcionário com a meta que ele tem para você saber se ele vai ganhar bônus ou não. Bom, então aqui ó, eu tenho uma fórmula C, eu vou apagar essa fórmula C para fazer junto com vocês e lembra, a fórmula C a gente sempre faz primeiro para um caso, para uma linha, para uma célula, para depois replicar lá para baixo para as outras. Você não consegue fazer uma fórmula C de uma vez só para 13 pessoas, como é esse caso aqui. A gente vai ter que fazer primeiro para o Jerônimo, que é o primeiro, para depois de ter feito com o Jerônimo com calma, a gente poder replicar para todos os outros funcionários. Então vamos dar um zoom aqui para a gente ver a situação do Jerônimo. A ideia aqui é a seguinte, eu tenho a venda do Jerônimo e tenho a meta dele. Repara que o Jerônimo ele vendeu muito menos do que ele deveria. Ele vendeu 21.847 e a meta de venda dele era 70 mil. Então, infelizmente, Jerônimo não vai ganhar bônus. E nesse caso aqui eu quero fazer o seguinte, se a pessoa não ganhar bônus, eu quero que fique em branco a célula. E se ela ganhar bônus, eu quero que apareça ali a palavra bônus. Tudo bem? Então, vou fazer o seguinte, ó, igual C. Abro parênteses. E aí, olha, se você escrever C minúsculo, não tem problema. A minha dica é, escrever o C, aperta o Tab. O Tab é uma tecla que tem no seu teclado que fica em cima do Caps Lock. Geralmente tem escrito Tab, mas muitas vezes também uma setinha para a esquerda e uma setinha para a direita. E quando você clica nessa tecla, ele já coloca em maiúsculo e já abre parênteses. Então, com o meu uso diário do Excel, ao invés de ficar escrevendo, botando em maiúsculo e tal, eu já escrevo aqui, ó, C minúsculo mesmo e aperto o Tab. O teste lógico aqui, se você entendeu bem a aba datas, você já sabe que a gente vai fazer uma comparação da venda com a meta. Esse teste lógico sempre compara uma coisa com outra. O erro muito comum que eu vejo as pessoas cometendo é fazendo assim, ó, C, e aí já começa botando um sinal de maior, um sinal de igual. Não, tem que ser o que com o que. Então, nesse caso, eu estou comparando a venda. Se a venda for maior ou igual do que a meta, beleza, aí sim temos uma comparação. Estou comparando a célula B2 com a célula C2 e estou usando aqui o sinal de maior igual. Maior ou igual, tudo bem? Então, se B2 maior ou igual a C2, o que acontece? Eu aperto aqui ponto e vírgula e agora eu vou escrever no valor verdadeiro o que acontece nesses casos aqui. Então, se a venda foi maior ou foi igual à meta, ele recebe o bônus. E a princípio eu quero só escrever aqui bônus entre aspas, porque todo texto dentro de uma fórmula no Excel tem que estar entre aspas. Então, abro aspas e vou escrever aqui bônus. Então, B-O-N-U-S. Não vou nem me preocupar com botar acento, porque, enfim, é só para você entender como funciona. Ponto e vírgula, e agora eu entro no valor se falso. E lembra que o que eu quero fazer é colocar, se a pessoa não ganhar bônus, como é o caso do Jerônimo, a célula em branco, a célula vazia. E aí, para fazer isso, você faz o seguinte, ó, abre aspas e fecha aspas. Abre aspas e fecha aspas significa vazio, não coloca nada. E agora eu fecho parênteses e dou Enter. Repare que aqui, ó, eu tenho uma fórmula, que é a fórmula C, que eu acabei de construir com vocês, mas a resposta dessa fórmula é vazio. E para replicar essa fórmula para baixo, você pega o seu mouse e aí ó, você vai puxar esse mouse para baixo. Bota aqui nessa quininha inferior e à direita e dá o duplo clique. Repara que todo mundo que vendeu mais do que a meta, aparece aqui bônus. Vamos olhar aqui, ó, o Stefan Blanco. Ele vendeu 79.454 e a meta dele é 50 mil. E assim vai. Se eu quisesse ir além, vamos além, porque eu acho que vocês estão conseguindo pegar a ideia, então eu vou além aqui, vou fugir do script para ir além com vocês. Ao invés de simplesmente escrever bônus ali, agora eu vou calcular o bônus do cara. Então é o seguinte, se ele vendeu igual ou acima da meta dele, ele vai ganhar 10% da venda dele como bônus. Agora, se ele não vendeu a meta dele, ele não vai ganhar nada, fica em branco. Então, ao invés de escrever bônus, eu quero fazer o seguinte, eu quero que ele ganhe
10% da venda. Vamos lá, para ficar bem claro. Bernard Galdino, ele vendeu 39.405 e a meta dele é 30 mil. Então, repara que o Bernard vendeu acima da meta dele. Só que ao invés de escrever bônus aqui, eu quero que apareça quanto que ele ganha de bônus, que é 10% de 39.405. E para a gente fazer a conta de 39.405 vezes 10%, não é tão difícil assim, a gente sabe que é 3.940 e 50 centavos. Então, eu quero que apareça aqui esse valor. Como que a gente faz isso? A gente vai entrar na fórmula C e como que a gente entra na fórmula C? A gente vem aqui na célula D2, que tem a fórmula C, e aperta F2. F2. F2 é um atalho para você conseguir entrar dentro de uma fórmula e ver o resultado dela. Ó, tá aqui, ó. Se B2 maior ou igual a C2, essa parte eu não mudo, tá ótima. O que eu vou mexer é essa parte aqui, ó, do valor se verdadeiro. Então, repara que quando eu clico aqui, ó, com o mouse em cima desse teste lógico, ele seleciona o teste lógico. Valor se falso, ele seleciona o valor se falso. E valor se verdadeiro, ele seleciona o valor se verdadeiro. Então, agora eu vou apagar esse valor se verdadeiro e fazer uma conta. Qual vai ser a conta? Vai ser o valor de B2 vezes 10%. E como que eu faço vezes 10% dentro de uma fórmula? B2 vezes no Excel é esse asterisco que eu coloquei aqui, 10%. Então, eu tenho aqui, ó, 10%, agora sim 10%, e eu estou multiplicando. Estou fazendo uma operação no valor se verdadeiro. Tenho que colocar entre aspas? Não, entre aspas só textos. Aqui é uma operação matemática. B2, que foi a venda dele, vezes 10%. Ah, tá bom, João, deixa eu ver se eu entendi. Ele vai sempre multiplicar, então, a venda por 10%? Não, ele só vai multiplicar quando a venda for igual ou maior do que a meta. Quando a venda for menor do que a meta, ao invés dele entrar nessa parte aqui do valor se verdadeiro, ele vai entrar aqui, ó, no valor se falso e vai mostrar o vazio, tudo bem? Então, ó, vou dar Enter, aqui não aparece nada, mas quando eu puxar a fórmula para baixo, então, ó, vou botar o mouse aqui e dar o duplo clique. Repara que ele está mostrando agora valores. Esses valores estão meio zoados. Ó, tá aparecendo aqui um valor todo esquisito, mas é só selecionar da D2 até a D14 e aqui dentro de página inicial a gente muda o número para ver como moeda. Então, ó, moeda agora sim. Ó, o Bernard vai ganhar de bônus 3.940 e 50 centavos, que é 10% da venda dele. Já o Stefan vai ganhar 7.945 e 40 centavos, que é 10% da venda dele. E assim vai. Bom, deixa eu deixar esse negócio mais legal ainda, porque eu tenho certeza que essa aula está sendo legal para você. Então agora eu vou escrever aqui na célula F1, bônus percentual. E na F2 eu vou colocar aqui 15%. Então, o que eu quero fazer é o seguinte, ao invés de ser 10%, eu quero que seja 15%. E eu quero ter a autonomia para chegar aqui na célula F2 e mudar. Ah, não, agora eu vou pagar 6%. E aí eu mudo aqui para 6% e automaticamente eu quero que ele já calcule o bônus de todo mundo de acordo com o que eu tenho aqui na célula F2. Então vamos lá, ó. Vou puxar um pouquinho para cá, só para ficar pertinho, e vou pintar a célula F2 de uma cor aqui amarela, só para a gente ver bem o que eu estou falando, que é o percentual do bônus. O que eu vou fazer agora? Ao invés de multiplicar, então, nessa parte por 10%, deixa eu dar um zoom para você ver bem, ó, ao invés de multiplicar por 10%, eu vou apagar esses 10% e vou selecionar a célula F2. O que ele vai fazer? Ele vai, se a pessoa vendeu igual ou mais do que a meta, entrar nessa operação B2 vezes F2, ou seja, a venda vezes o valor que está aqui dentro. E se for 10% aqui dentro, ele vai multiplicar por 10%. E se eu mudar para 5%, automaticamente ele muda os valores para 5% e assim vai. Então, repare que se eu der Enter, vai aparecer aqui nada, mas quando eu puxar para baixo, isso vai funcionar. Agora, vai funcionar ou não? Presta atenção, não vai funcionar. Por quê? Olha bem, preste atenção naquele exemplo para você entender o que eu estou falando, porque o que eu vou explicar agora talvez seja a parte mais difícil até agora da aula. Mas é importante demais você aprender isso para você pegar o próximo exemplo que eu vou mostrar em instantes. Quando eu puxar essa fórmula para baixo,
todo mundo que está sendo usado aqui, B2, C2 e F2, também vão para baixo. Então, ó, esse 21.847 vai virar 54.724, depois 50.999, 39.405 e assim vai. A mesma coisa com a meta. Só que esse 6%, ele tem que ficar parado, ele tem que ficar fixo, porque senão acontece o seguinte, vou te mostrar. Puxei até aqui. Agora, quando eu olhar para a fórmula que está aqui na D5, preste atenção, ele está pegando B5, C5, mas ao invés de pegar o 6%, ele está pegando esse cara que não tem nada. Então, o que eu tenho que falar é o seguinte, amigão, esse roxinho sempre fica parado ali no F2. Esse roxinho, que é o percentual do bônus, sempre fica mostrando aqui realmente o valor do bônus. E como que eu faço isso? Lá na célula inicial, onde eu estou construindo a fórmula C, a célula de origem, como eu gosto de chamar, eu vou ter que olhar para ela e falar o seguinte, ó, B2 e C2 e B2, tudo bem, pode deixar solto caindo para cá. Agora, a F2, eu tenho que falar assim, Excel, essa F2 aí é F2 para todos os vendedores. Esse percentual aqui é o mesmo para o Jerônimo, para o Fabiano, para o César, para o Bernardo, para o Ângelo, para a Laura, para todo mundo. Então, eu chego aqui na F2 e aperto F4. Aperto F4 do teclado. Você vai olhar para o seu teclado, vai clicar no cara que você quer trancar e apertar F4. Esse F4 vai fazer isso, ó, vai botar um S cifrão antes do F e um S cifrão antes do 2. Na prática, vai fazer a tua fórmula ficar feia, mas funcional. Então, agora sim, eu fiz o seguinte, eu tranquei a coluna F e tranquei a linha 2. Isso aqui é o que a gente chama de trancamento. E essa aula é uma aula completa, então eu não podia deixar de passar por esse exemplo sem te mostrar como que funciona o trancamento nesse caso aqui. Tranco, dou um Enter, agora sim eu posso puxar. Tranquei, quero me certificar que eu tranquei. Chego aqui e aperto F2. São dois atalhos que você vai usar muito quando o assunto é fórmula. F2 para entrar numa fórmula e F4 para trancar a fórmula. Bom, agora sim, eu vi que eu tranquei, posso puxar para baixo. Boto o mouse aqui nessa quininha, deixo ele ficar com aquele formato de cruz que está bem ali e dou duplo clique. 1, 2. 1, 2. Agora sim, eu tenho exatamente o valor calculado do bônus. E se eu mudar a F2 para 10%, ele muda a situação do bônus. Se eu mudar para 15%, também. Se eu mudar para 12%, também. Repara que agora eu criei uma automação do valor do bônus de cada um dos vendedores da minha loja, que leva em consideração a venda, leva em consideração a meta e leva em consideração quanto de bônus que eu estou dando naquele mês. Vamos então agora para o exemplo final da aula de hoje, para ver se você realmente entendeu o que eu expliquei nas abas datas e valores e mostrando uma coisinha nova agora, que é o C dentro do C, o C composto, que é como na prática você vai usar o C no mercado de trabalho. Lembrando que no final desse vídeo, daqui a alguns minutinhos, eu vou deixar sugestões de videoaulas para você continuar aprendendo Excel com a gente. Então fica até o final. Já adianto, vou deixar uma aula de soma C, que é uma fórmula super importante, e vou deixar também um mini curso para você poder assistir várias aulas de graça de Excel em sequência. Então não pode ir embora antes do fim do vídeo. Fica comigo e vamos lá. Bom, aqui então é o seguinte, eu tenho vendedores e eu tenho os cargos dos vendedores. Nesse caso aqui, eu tenho 3 tipos de cargo. Gerente, analista e estagiário. E aí o que eu quero fazer é o seguinte, eu quero que ele faça uma leitura dessa tabelinha que está aqui. E aí se a pessoa for gerente, apareça aqui no percentual de bônus 5%. Se ela for analista, 3%. Se ela for estagiário, 1%. O grande barato de fazer uma conexão entre duas tabelas usando a fórmula C é a automação. Por exemplo, se a Vanessa, que era analista, for promovida a gerente, eu chego aqui então e coloco gerente. Repara que esse 3%, quando eu der Enter, ó, virou 5%. E a mesma coisa vale para a Samara, que tem atualmente o bônus de 1% por ser estagiária. Se ela virar analista, o bônus dela vai para 3%. Então, eu vou chegar aqui na Samara e vou promover ela a analista. A analista, repara que o bônus dela foi para 3%. E você pode fazer essa conexão entre tabelas em abas diferentes, até em arquivos diferentes. Você pode ter, então, uma tabela onde você tem lá os parâmetros e ficar fazendo buscas nessa tabela. Vamos fazer isso para cá, então. Vou apagar e vou começar a escrever para o caso da Renata.
Renata Targino é gerente. Então, a gente vai fazer assim, ó, igual C. Aperto o Tab e entrei na fórmula. Agora eu tenho um teste lógico. Nas abas anteriores, data e valores, eu estava sempre usando comparações de maior ou igual, menor ou igual. Nesse caso aqui, eu vou usar a comparação de igual. Então, ó, se a célula B2, que é a célula onde eu tenho o cargo da Renata, for igual à célula E1, que é onde eu tenho a palavra analista escrito, o que tem que aparecer na célula C2? Pensa bem, se aqui dentro tivesse escrito analista, o que deveria aparecer na célula C2? 3%, que é o percentual de bônus do analista. Então, aperto ponto e vírgula para ir para o valor-se verdadeiro e lembra que o valor-se verdadeiro é a consequência dessa comparação ser verdadeira. Se essa comparação for verdadeira, é porque na célula B2 está escrito analista. Então, é como se a Renata fosse despromovida, deixasse de ser gerente e virasse analista novamente. Então, o valor-se verdadeiro vai ser a célula F2. Agora, repara bem, nesse caso, se eu apertar ponto e vírgula, eu vou cair no valor-se falso. E aí eu pergunto para vocês, o que eu coloco nesse valor-se falso? Eu coloco 1% ou eu coloco 5%? E a resposta é nenhum dos dois. Por quê? Aqui eu me deparo numa situação que é o seguinte, não é uma coisa ou outra coisa. É que nem na época da escola. Lembra lá da época da escola? Quando a gente tinha uma prova para fazer e aí no final do bimestre ou no final do trimestre a gente não passava direto. Na escola, pelo menos na minha, não era assim, ou você está aprovado ou você está reprovado. Tinha aquela prova final. Então eu tinha 3 possibilidades, aprovado, reprovado ou prova final. Nesse caso aqui eu também tenho 3 possibilidades, que são 3%, 1% ou 5%, de acordo com o cargo da pessoa. Se ela é analista, se ela é estagiário ou se ela é gerente. Então, nesses casos, onde eu tenho mais do que 2 situações possíveis, onde eu tenho 3 no caso aqui, eu tenho que fazer um C dentro de outro C. É uma conexão para conseguir fazer com que o raciocínio lógico seja possível de se fazer. Essas 3 condições serão aceitas, tudo bem? E aí eu queria que você pegasse agora um papel e uma caneta e anotasse o seguinte, olha só, olha o que o João vai falar agora, presta atenção, seguinte, quando eu tenho 3 situações possíveis, como é o caso daqui, ó, primeira situação, analista 3%, segunda situação, estagiário 1%, terceira situação, gerente 5%, eu tenho 3 situações possíveis, eu vou ter que construir 2 fórmulas C. 3 situações possíveis, 2 fórmulas C para isso dar certo. Se eu tiver 4 possibilidades possíveis, vão ter que ser 3 fórmulas C. E se eu tiver 5 combinações possíveis? Se forem 5 combinações possíveis, eu tenho que ter 4 fórmulas C. Vou dar um exemplo. Minha namorada estudou nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos, ao invés de eles darem nota, eles davam graduação, tipo A, B, C, D ou E. Então, o aluno fazia a prova e ao invés de estar aprovado, reprovado ou prova final, ele estava com A, com B, com C, com D ou com E. Se o professor estivesse criando uma planilha, colocasse lá a nota que ele tirou, ele tinha que fazer quantas fórmulas C? Se ele tinha 5 possibilidades, 4 fórmulas C. Então, anota o seguinte, se eu tenho X combinações, eu tenho que fazer, presta atenção, X menos 1 fórmula C. Olha, presta atenção que isso parece confuso, mas não é. Se eu tenho 10 possibilidades, eu tenho que fazer 10 menos 1, 9 fórmula C. Se eu tenho 20 possibilidades, eu tenho que fazer 20 menos 1, 19 fórmula C. E nesse caso aqui são então 2 fórmulas C. A primeira eu já construí e a segunda eu coloco agora. Então a conexão de um C com outro C sempre entra aqui, ó, no valor se falso. Esse valor se falso é o ponto de conexão do primeiro C com o segundo C. Se precisar, do segundo C com o terceiro C. Do quarto C com o quinto C. Ah, João, mas quando eu tenho que usar 7 fórmulas C? Você usa 7 fórmulas C quando você tem 8 combinações possíveis.
Nesse caso aqui, vão ser 2 só. Então, eu vou colocar aqui C. E aí, eu vou apertar Tab de novo. Repara que eu coloco aqui, então, uma fórmula dentro da outra fórmula. E aqui, nessa segunda fórmula C que eu estou escrevendo, o teste lógico vai ser B2 igual a E2. Repara aqui, ó, B2 igual a E2. O que estava escrito aqui na E2? Estava escrito estagiário. Então, ó, E2. Beleza. E aí, se B2 for igual a E2, é porque a Renata é estagiária. Então, o que tem que aparecer aqui na célula C2, que é onde eu estou escrevendo a fórmula? Tem que aparecer 1%. Então, eu clico aqui, ó, em F2, onde eu tenho 1%. Então, repara que esses cliques são basicamente para mostrar qual informação que ele tem que pegar de que lugar. A informação que tem 1% na F2, por isso F2. E aí eu te pergunto agora, beleza, ponto e vírgula. Se não é nem analista, nem estagiário, só pode ser o quê? Só pode ser gerente. Por isso, eu não preciso construir uma terceira fórmula C. Eu posso simplesmente, nesse valor se falso, colocar a informação que está aqui na F3, que é a informação de 5%, que é a informação do bônus dos gerentes. Então, por isso que eu digo, tenho 3 combinações. Não preciso escrever 3 fórmulas C. Preciso de 2 fórmulas C. A primeira fórmula C, que conglomera a primeira informação analista, e a segunda fórmula C, que eu anexei com a primeira, bem aqui, ela leva em conta se o cara é estagiário, e se não for estagiário e também não é analista, só pode ser gerente. Então, agora eu fecho aqui 2 parênteses e dou Enter. Repara que aparece aqui 5%, porque Renata Targino, de fato, é gerente. Agora, se ela fosse analista, apareceria 3%. E se ela fosse estagiário, apareceria 1%. Bom, se isso não ficou 100% claro para você, preste atenção nesse desenho que eu vou fazer aqui agora. Eu quero que fique claro para todo mundo, tá bom? Então, se já ficou, um pouquinho de paciência. Se não ficou, preste atenção agora nesse desenho. Ó. As setinhas. Uma setinha para cá, e aí eu vou fazer essa mesma setinha agora para o outro lado. Deixa eu fazer bem didático aqui para todo mundo entender. Agora eu vou pegar de novo essas setinhas e vou colocar aqui assim, ó. Pá. Então, ó, primeiro eu começo vendo se ele é analista. Analista. Se ele for analista, deixa eu botar aqui no meio, o que vai aparecer aqui para mim? Ó? Se ele for analista, beleza, ele é analista. Aparece aqui para mim uma opção de 3%, porque analistas ganham 3%. Vou colocar aqui, ó, para ficar bem claro. Se ele for analista, aparece aqui 3%. Agora, se ele não for analista, repara que eu fiz um outro teste. Então, eu tive aqui um C, beleza? E aí, nesse C, deixa eu deixar aqui bem claro, analista C, eu tenho que levar em consideração se ele é gerente ou estagiário. E aí, se ele for gerente, né, ele ganha 5%. E se ele não for gerente, se ele for estagiário, ele ganha 1%. Então, é como se fosse essa cadeia aqui de setinhas para ficar bem claro o que eu estou fazendo. Ó. Primeiro, eu faço um C para ver se ele é analista. Primeiro eu faço um C para ver se ele é analista. Se ele for analista, ele vem para cá para o 3% e acabou a brincadeira. Agora, se ele não for analista, ele vem para cá e faz um outro C. E aí, nesse outro C que eu tenho aqui, ele vê se ele é gerente. Se ele não for gerente, ele é estagiário, 1%. Então, agora, eu posso replicar essa fórmula para todo mundo que está aqui embaixo. Só que antes de replicar, eu tenho que trancar, fazer exatamente o que eu ensinei na aba Valores. E quem vai ser trancado aqui? Vai ser trancado todo mundo que não pode ir para baixo. Quem que não pode ir para baixo? Repara, a célula B2 é essa célula que está aqui. Essa célula que está aqui, ela marca o cargo do funcionário. E ela tem que ir para baixo. Ela tem que virar analista, gerente, analista, estagiário, gerente. Agora, essas células que estão aqui nessa caixinha, ou seja, E1, E2 e E3, F1, F2 e F3, são fixas. São uma tabela de consulta que está externo ao que eu estou fazendo aqui. Então, eu vou trancar todas elas. Olha, como que eu tranco? Com o F4. Então, eu clico em E1, F4. Clico em F1, F4. Clico em E2, F4. Clico em F2, F4. Clico em F3, F4. Repara que eu tranquei todo mundo que está nas colunas E e F.
Agora sim, eu posso simplesmente dar um Enter e puxar a fórmula para baixo. Como que eu puxo para baixo? Boto o mouse aqui nessa quininha e vou até o final. Eu tenho aqui, então, quantos por cento cada um dos cargos recebe, e repara que isso está automático. Então, se eu chegar na Vanessa, mais uma vez, e mudar a Vanessa para analista, ela muda para 3%. Se eu chegar na Samara e botar na Samara gerente, ela vira 5%, e dessa forma, a gente conseguiu fazer a nossa fórmula C dentro de C, o C composto. Lembrando que, quando eu tenho 3 condições, 2C. Quando eu tenho 5 condições, 4C. Quando eu tenho X condições, X menos 1, número de fórmulas C que você vai fazer. E você sempre consegue colocar uma nova fórmula C no valor se falso da primeira. Essa junção, essa conglomeração de fórmulas C só é possível porque dentro do valor se falso você coloca uma nova fórmula C. Então, olhando para cá, para esse desenho, é como se esse 3% fosse o valor se verdadeiro, e esse C que está aqui é o valor se falso. Beleza? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, vocês tenham conseguido aprender tudo que eu queria mostrar para vocês sobre Fórmula C. Peço de coração que você comente aqui para mim o que você achou da explicação, o que você achou dos exemplos que eu trouxe, o que você achou da minha didática. Pode ser brutalmente sincero. E quem faz parte do 12%, comenta de novo aqui a nossa hashtag somos todos 12%. E se você já comentou uma vez, comenta de novo. É muito legal saber que a galera dos 12% está acompanhando os vídeos. E o que é 12%, João? 12% é quem vem até o final. Tem uma estatística aqui do YouTube que mostra que nos meus vídeos, só 12% das pessoas assistem o vídeo todo. A maioria vai embora, vai, sei lá, ver televisão, Globo.com, Instagram, Facebook. Tem muita coisa para tirar nossa atenção. Agora, se você chegou até o final, é porque certamente você quer aprender, você é uma pessoa determinada, você está procurando um emprego, você quer mandar melhor no seu emprego, por algum motivo, você está a fim de aprender Excel e você está comprometida consigo mesmo nessa missão. Então, eu te peço, para eu saber que você existe, deixa o seu like aqui para mim e comenta. Eu também faço parte dos 12%, gostei da sua didática, gostei da aula. Manda também um tema de aula novo para eu gravar aqui para vocês. Maior parte das aulas, a partir de agora, estão sendo gravadas a partir de sugestões que eu vejo aqui nos comentários. Então manda, não é uma certeza, mas eu olho todos os comentários junto com a minha equipe e a gente sempre escolhe uma coisa ou outra para gravar aqui para vocês, beleza? Um grande abraço, vejo vocês na próxima aula. 2 sugestões de vídeos vão pipocar aqui perto da minha cara e um mini curso, que é um mini curso com 16 aulas básicas de Excel para a galera que quer, além do C, saber sobre outras ferramentas e outras formas do Excel. É só você clicar nesse izinho para pegar o mini curso e clicar nas aulas para continuar aprendendo com a gente. Um grande abraço, deixe seu like, deixe seu comentário e até o próximo vídeo.